Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Na verdade, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas também para a nossa aula de hoje acerca de um assunto muito sinuoso, que gera bastante dúvidas, mas também muitas oportunidades. E é esse caminho que nós vamos seguir. Como identificar o conceito de insumo, bem como também avaliar quais são as formas que a gente conseguiria buscar essas oportunidades, seja você qual for o seu estado, tá bom? Então, dito isso, vamos em frente, como de praxe. Vou compartilhar aqui a minha tela, para que a gente possa ter todo o acesso. As pessoas estão entrando aqui, sejam todos bem-vindos à nossa net fiscal. Perfeito. Só para lembretes, como nossa audiência está sendo muito rotativa, no sentido de que muitos alunos novos estão entrando, então sempre é bom citar. Fique muito à vontade para fazer as suas intervenções, comentários. Os colegas ajudam bastante aqui, dividindo informações. Eu acho que isso é muito importante. Então, na medida que você tiver alguma dúvida ou quiser complementar algo, muito à vontade, pode colocar no chat. Estarei bem atento a isso, para que assim, na medida que eu finalizar uma condução do que eu estiver discutindo, na sequência eu já respondo também, eu verifico qual foi ali o ponto que foi colocado, tá bom? Então, fique muito à vontade para assim colocar. Então, vamos aqui colocar no modelo tela cheia, para que você consiga ter uma experiência adequada. Também é importante citar que esse material de aula, sequencialmente, vai ser compartilhado isso dentro da plataforma para que você consiga também ter este conteúdo, bem como essa aula vai ficar gravada para você poder assistir quantas vezes você achar que merece, carece, você acompanhar novamente. Esse material, como disse, vai estar dentro da plataforma, bem como uma sinopse e também um resumo, caso você queira identificar o que foi discutido acerca desta aula. Então, vamos nessa. Hoje vamos falar sobre insumos intermediários, sobre um enfoque de ICMS. Então, o ponto inicial que nós precisamos aqui ter é que matéria tributária, assim como qualquer tipo de ação tenha diante a sociedade, precisa-se ter ou caminhar por meio da Constituição Federal. Então, o artigo 146, ele estabelece, então, que cabe à lei complementar estabelecer alguns critérios. Em particular, a linha específica, ele menciona que a definição de tributos de sua espécie, em particular o ICMS, então precisa ter uma lei complementar para que assim demonstre como que seria, então, estabelecida a condição para que o contribuinte pudesse investigar como que ele deve calcular, como que ele deve observar os aspectos, em particular, aqui do ICMS. Além disso, ele começa a destacar no artigo, ainda dentro da Constituição Federal, 155, que compete, então, aos estados instituir este modelo chamado ICMS, em particular, de que forma que ele seria instrumentado, ou seja, como ele seria calculado. Ele vai ser disciplinado por meio de um modelo de compensação, mas exatamente como isso surtiria efeito na nossa prática do dia a dia. Isso fica, então, a cargo da nossa regra matriz. Então, hoje, em matéria de ICMS, uma vez que o comando da Constituição partiu, então, dos dois artigos que eu compartilhei com vocês, dando a competência para os estados tenham uma diretriz. Mas para que o Estado ou estados tenham essas diretrizes, precisa ter uma regra matriz. E foi a Lei Complementar 87 de 96 que estabelece, então, a regra do ICMS. Então, ou seja, existe essa lei complementar, que é a regra matriz aqui estabelecida, para que os estados, que sequencialmente nós vamos aqui discutir, como que deve ser estabelecido, mas ele deve respeitar, assim, os estados, esta lei. Tanto é verdade que este artigo 20, que é da regra matriz, assim que eu cito,
todos os estados seguem à risca, ou seja, determinando essas premissas. Nesses termos, onde ele diz que para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurada ao sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? É o contribuinte, de direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operação a qual está estabelecida a entrada. Então, quando ele menciona esse texto legal, onde ele diz que credita-se do imposto anteriormente cobrado, isso significa dizer é aquele que está destacado no documento fiscal. Isso é muito importante, porque, em regra, eu só posso apropriar créditos de ICMS quando, então, esse documento fiscal existe o destaque do ICMS. Isso é o ponto de partida. Sequencialmente, no texto, ele menciona que essa entrada está assegurada, esse crédito, desde que a minha saída subsequente, ela seja, então, tributada. Isso é muito importante. A regra do ICMS, ela tem esse critério, ela é, de fato, leva em consideração o documento fiscal. Então, se porventura, se você receber um documento fiscal que a sua saída, ou seja, você adquiriu para revender, e a sua saída vai ser tributada, então, logo, essa operação, se porventura você observar e por vezes, por mais que tenha uma NCM adequada para aquele fato, mas quem emitiu esse documento fiscal de forma errônea, ou seja, talvez ele colocou uma CST errada de 40, que simboliza, então, isento, ou seja, de forma inadequada, assim ele fez, cabe, então, uma carta complementar ajustando o CST, Código de Situação Tributária, e, sequencialmente, uma nota complementar para que assim valide a possibilidade para que você, então, aproprie esse crédito. Então, isso é muito importante. O ICMS ele tem um caráter documental. Então, você tem que seguir realmente à risca como é voltado à legislação. E a regra matriz estabelece nesses termos. E tanto é verdade que eu vou entrar em alguns estados para que vocês possam também acompanhar, e eu vou mostrar para vocês, mesmo talvez eu não me relacionando muito com um determinado estado, qual que é o que nós chamamos pulo do gato quando você vai investigar uma legislação, por onde você começa, aonde que eu posso achar isso rápido, esse tipo de informação. Então, isso é algo que também é bem importante. Bom, e tem todo, na regra tributária, exceções, e aqui não é diferente. Então, o parágrafo 3º, ele fala o seguinte, que é vedado o crédito relativo à mercadoria que entrar no estabelecimento ou até mesmo ocorrer uma prestação a ela feita. Nessas circunstâncias, vejamos. Porventura, então, se você adquire um produto, como é o caso em tela que nós vamos discutir, que é o insumo intermediário, mas que, então, a sua saída resulte a não tributação, ou seja, eu tenho aqui um celular, e vamos imaginar que eu comprei uma tela que corresponde a um insumo. O fato é que a tela ela fez parte do processo produtivo, tornando assim, após o processo produtivo, um celular. E vamos imaginar que o celular ele não ocorra a tributação. E aqui só uma observação que eu deixo aqui para vocês é, exceto se essa saída for para o exterior. Mas, em regra geral, então, nós precisamos estar muito atentos, porque, como foi citado, eu tomo crédito desde que a minha operação subsequente seja tributada. Caso assim não ocorra, então esse crédito não seria possível, em regra geral. Assim como você compra um produto para revender, então, se a sua saída subsequente não ocorrer a tributação, logo na entrada também não há o que se falar sobre crédito. Isso são regras básicas em relação ao ICMS que fazem muita diferença e vocês vão perceber. Vamos imaginar, então, numa indústria, isso que nós vamos aqui discutir bastante.
o volume que você tem dentro de uma entidade, dentro de uma empresa, é muito alto. Então, eu pergunto aos colegas, é possível nós mapearmos todos os produtos, aqueles que entram com uma determinada finalidade e que você tem uma rastreabilidade desse item ao passo de saber que efetivamente esse componente, esse insumo resultou num produto acabado. Esse produto acabado, ele foi tributado, e aí eu devolvo para os colegas só para que a gente possa esquentar aqui. Alguém consegue ter um mapeamento neste nível e consiga aqui discutir, colocar para os colegas também? Eu acho que isso é muito importante. Eu tenho algumas sugestões, mas evidentemente que eu queria ouvi-los. Aqui até a Renilda falando, não tem como, realmente é bem complicado. Alguém mais gostaria de compartilhar? E aí, sequencialmente, eu posso adequada para tentar acompanhar esses fenômenos que podem acontecer. Alguém mais? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa do tipo? Aqui a Renilda falando, é muito complicado adivinhar, entre parênteses. Olha, pessoal, o que eu deixo aqui em relação a quando você adquire um produto, que ele passa por um processo produtivo, e aí você precisa identificar se esse produto acabado, ele, de fato, ele é tributado, você saber quais foram ali as matérias-primas que circularam acerca deste produto. Eu coloco para vocês aqui de forma bem amistosa que, a meu juízo, para que você consiga neutralizar isso, se não for por meio sistêmico, é quase humanamente impossível você identificar. Porque, perceba, na medida em que você precisa ter uma rastreabilidade desse item, você tem que ter um controle sistêmico onde tenha exatamente quais foram os componentes que fizeram parte desse produto. Eu trabalhei muito tempo com um sistema que eu acho que os colegas aqui, se não trabalharam, já ouviram falar, com certeza, que é o TOTUS. O TOTUS, ele tem formas e condições de você ter ordem de produção. E esses relatórios me fazem, então, entender que esse produto acabado tiveram participação este e este produto. Então, desta forma, seria possível. Caso eu não tenha um sistema, tudo bem que não seja o do TOTUS, mas poderia ser qualquer outro sistema, se ele atender essa necessidade, seria ótimo, porque assim você consegue identificar. E outro ponto que eu também deixo para vocês aqui de reflexão eu sei que na medida em que você acaba querendo fazer essas investigações, fato é verdade que nem sempre a gente consegue acompanhar toda a evolução da empresa. Nesse sentido, a minha recomendação usem a famosa curva ABC. A curva ABC significa dizer o seguinte: você vai pegar os produtos acabados que têm maior relevância para, então, aquela entidade, aquela empresa, e você fazer esse trabalho que eu estou aqui recomendando. Identificar que, efetivamente, aqueles componentes que fizeram parte do processo produtivo, então, esse produto acabado, ele é tributado. Então, o que eu deixo? Se algum produto que você teve uma saída, essa saída de um produto acabado, não houve ali a tributação nessas circunstâncias, por isenta ou não tributada, recomendo você identificar quais seriam os componentes que fizeram parte, pelo menos para que você consiga identificar, talvez não todos, mas especificamente aquele que você sabe que tem um volume muito grande. E essa técnica que é assim praticada é uma técnica relativamente antiga, mas funciona muito bem. Tanto é verdade que a própria Receita Federal ela se comporta muito, hoje um pouco menos, porque conta da tecnologia ela consegue ser mais precisa, mas todas as grandes auditorias, assim como a própria Receita Federal, ainda usa muito essa técnica de relevância maior. Aqui a nossa querida amiga Renilda compartilhando, a não ser que a própria empresa tenha internamente um sistema muito bem parametrizado, onde já a destinação e finalidade para tais produtos, mas sempre algo que foge da linha, seguramente. Então, o que eu deixo aqui? Como eu sei que tem pessoas que trabalham em empresas de contabilidade e outras pessoas que trabalham dentro da empresa,
ainda que pese que você trabalhe dentro da empresa, evidentemente que você tem outras atribuições e que se torna também algo bem complexo, na medida em que você tem essas atribuições, ainda tem que tomar cuidado em relação ao todo o processo produtivo. É uma tarefa, de fato, muito difícil. E você que está na contabilidade, que está externo, não está dentro da empresa, fica mais difícil ainda você identificar qual que seria esses insumos. Então, o que eu deixo na última linha é, tanto você que está dentro da empresa, como você que está numa contabilidade ou numa consultoria, caso você não consiga implementar por meio de um sistema essas regras que aqui foram suscitadas, que sejam pelo menos levantado quais seriam esses produtos com maior relevância e, evidentemente, eu vou dar mais algumas dicas aqui à frente, para que talvez esse checklist que eu vou passar consiga, de repente, aplicar para alguns produtos pilotos. É um começo, pessoal. Penso que é um caminho a ser trilhado. E acerca da questão dos produtos, assim, comercializados, esse, em tese, ele tem condições de ter uma rastreabilidade maior. Porque imagina o seguinte, quando você dá entrada num produto, você tem um código do produto. O código do produto, ele é um código definido pela empresa. Ou seja, se você colocar esse celular que você vai revender, então você vai cadastrá-lo com código a seu gosto, vamos imaginar, e não é NCM que eu estou dizendo, é o código do produto que você estabeleceu. Então, vamos imaginar que é o código 10. Então, entrou com o código 10 e sai com o código 10. Na medida que eu consigo, de fato, identificar esta situação e controlar dessa forma, eu tenho uma rastreabilidade do item. Agora, meus amigos, fica aqui também outro registro. E cuidados, se porventura, como você compra de vários fornecedores e cada fornecedor, obviamente, pratica um código interno que assim estabelece, tome cuidado. Tenham condições de examinar que se entrou com código 10, tem que sair com código 10. Diferente disso, você pede o controle. Então, muito cuidado quando vocês forem registrar esses documentos por meio da chave de acesso, ou seja, por leitor, ou seja, importando os arquivos XML, que fique aqui o registro. Caso você tenha sistemas diferentes, tome cuidado. Registrem e estabeleçam esse critério, porque senão você vai ter um grande prejuízo quando então for definir o bloco H, que é aquele que define no SPED fiscal o controle do inventário, ou seja, o controle de fato da sua empresa. E aí vai ter um descompasso muito grande e descasamento, obviamente. Então, fica aqui também esse meu registro de cuidados que carecem nessa escrituração. Então, perceba que são detalhezinhos que, de fato, isso mostra um cuidado. Então, você conseguir identificar uma operação, pessoal, nesse nível, seguramente. As pessoas que estão no seu lado, seu gerente, ou se você já é o gerente, ou se você já é o empresário, se conseguir identificar esses gaps, isso é muito importante, porque não tem problema trabalhar com risco. O fato é saber que ele não existe. Então, estabelecer esses critérios é importante para que assim você notifique, ainda que pese que nesse atual momento você não consiga fazer essa rastreabilidade adequada. Mas é importante saber que exista esses tipos de situações para que, se porventura um dia a empresa for ali notificada, logo isso não vai ser uma surpresa, uma vez que ali você levantou o braço e disse que poderia existir. E é evidente que, na medida que você levanta o braço, você vai dimensionar quais são os predicados que você precisa. E tanto é verdade que aqui um pouco mais à frente eu vou colocar quais seriam os checklists para que você consiga, então, identificar quais são os insumos intermediários e perigos que podem acontecer. E com isso você compartilha com seus pares e busca, dentro das suas condições, a melhor forma de atuar, ou pelo menos sinalizar para as pessoas que estão envolvidas frente a este processo. Bom, bem, vamos aqui em frente. Agora, chegando então na parte que aqui nós estamos dedicados, né, que é como identificar os insumos intermediários.
Mas a pergunta que fica é, o que é um insumo intermediário? Então, vamos pegar como aprendizado aqui o ponto importante, onde eu utilizo a sabedoria de nosso querido professor Felipe Guerra, um excelente exímio tributarista, até coloco a fonte, e quem quiser comprar esse livro é muito interessante, chamado Descomplicando o SPED, é muito interessante porque estabelece alguns critérios. E, na verdade, o exemplo que ele cita é muito interessante porque ele cita aqui, nesse contexto, que o insumo intermediário nada mais é como, por exemplo, uma lixa. Ela não está dentro do produto, mas ela fez parte do processo produtivo. Então, o insumo intermediário é aquele que, então, não está no produto, mas ele tem uma participação muito importante para que, de fato, você consiga produzir aquele produto. E aqui já fica já o primeiro insight, do tipo, mas como que eu vou saber a importância de um produto frente ao processo produtivo? Eu que estou da contabilidade ou eu que sou da área tributária, como saber isso? Fique atento, vou colocar as dicas aqui à frente. Todos os estados, de uma forma geral, isso asseguro vocês, em seus regulamentos de ICMS, ele não esclarece ou traz exemplos específicos o que vem a ser, então, um insumo intermediário. Evidentemente que tem algumas formas, e aqui eu vou estabelecer para vocês. O único estado que, de fato, se dedicou a explicar e trazer uma lista exemplificativa do que seria um insumo intermediário foi, então, São Paulo, por meio dessa decisão normativa CAT. Ela é antiga, mas ainda está ativa. É normativa CAT 1 de 2001. E o objetivo dela é, então, trazer uma lista exemplificativa para que demonstre para, então, os contribuintes o que ela entende como um insumo intermediário. Isso é fundamental. Então, mesmo você que não é de São Paulo, pode utilizar essa fonte de sabedoria como uma jurisprudência, um entendimento sobre isso. Então, perceba nesse ponto que coisa interessante. Nesse detalhe, perceba que ela relaciona diversos tipos de insumos que podem ser vistos como um intermediário. Por exemplo, solda, lixa, disco de corte, discos de lixa, ele coloca escovas de aço, estopa, material para uso em embalagem geral, como etiquetas, fitas adesivas, para marcar alguns tipos de produtos que você precisa ter um detalhamento maior, fitas crepe, papéis de embrulho. Olha a quantidade de insumos intermediários que podem existir dentro de uma empresa. Então, aqui já fica já um ponto bem interessante que eu deixo para vocês, é o ponto de partida. Recado para quem está em São Paulo. Essa decisão normativa já se presta para você, onde você tem a relação destes produtos para que você consiga conversar com a sua área de produção ou até mesmo a próxima dica que eu aqui deixaria é por meio do registro do SPED fiscal, atenção, registro 0200, repetindo, registro do SPED fiscal 0200, onde você tem o cadastro de produto de todos os itens que entraram na sua empresa. Então, na medida em que você tem a descrição do produto e, eventualmente, se encaixe em uma dessas situações, você pode pegar esses produtos, então, conversar com as pessoas que ali estão frente ao processo produtivo e tentar dimensionar se, de fato, estes tipos de dispêndios que estão sendo executados se enquadram-se como insumo intermediário, fazendo a possibilidade, então, de você tomar créditos de ICMS. Então, isso é uma direção direta para São Paulo. Demais alunos que estão em diversos outros estados. O que eu deixo para vocês também aqui é que só São Paulo foi tão específico com uma lista exemplificativa. Mas não se frustrem.
porque isso serve como a jurisprudência para que você perceba que nós temos aqui diversos tipos de dispêndios que eu posso, então, neste momento, seguir dois caminhos. De forma a utilizar como uma jurisprudência, e assim, você discutindo com as pessoas que ali estão, que o conceito de insumo intermediário se presta para todo tipo de contribuinte, seja qual for o seu estado, e assim possibilitando você utilizar uma apropriação de créditos. No entanto, caso você seja ainda, e essa é a recomendação final, conservador, se, por exemplo, você perceber aqui disco de corte, você que está no estado, por exemplo, acho que a Milena que está hoje, no estado de Rondonópolis. Estado não, município, perdão. Aí fazendo com que, então, Rondonópolis, que pertence ao estado de Mato Grosso, assim determinando uma solução de consulta, pesquisando, que eu vou mostrar para vocês aqui à frente, como que a gente pode pesquisar, ver se o estado já respondeu a algum assunto sobre, e assim, se ele respondeu, te dando um pouco mais de tranquilidade em apropriar esses créditos. Então, você tem dois caminhos. Uma jurisprudência para que você consiga, então, apropriar esses créditos, ou, caso você queira trafegar com maior segurança, você que não está no estado de São Paulo, que, assim, verifique se tem uma solução de consulta que ateste uma dessas possibilidades, ou caso você abra uma solução de consulta perguntando se, de fato, você pode realmente utilizar esse dispêndio como um insumo intermediário. Então, esse é um ponto muito importante. A Renilda está colocando, eu não sei se os colegas aqui conseguem me ouvir direito, mas está travando um pouquinho ainda o meu áudio, está ruim, só para eu ter uma dimensão, pessoal, senão eu acabo usando uma outra forma, não sei se a minha conexão está ruim, mas só para eu ter certeza, antes de eu responder para a Gabriele, se vocês conseguem me ouvir bem, se está travando ainda, em particular a Renilda. Está travando? Foi normal aqui também. Talvez pode ser pontualmente. Tempo chuvoso, está rolando bem. Temporal, perfeito. Uau, uau, hein? Milena, espero que esteja tudo bem aí por aí. Mas precisa chover, né? Que, de fato, quando chove demais, acaba gerando esses problemas. Que bom que está funcionando. Mas, Renilda, me deu depois o seu feedback, se você está conseguindo me ouvir agora, só para que a gente consegue. Aqui, perfeito. Muito bem. Bom, deixa-me responder aqui a questão da Gabriele. Insumo intermediário é apenas para a indústria ou o comércio também? Excelente pergunta, Gabriele. O insumo intermediário, ele é exclusivamente, então, para uma empresa industrial, porque eu preciso de um insumo para que eu produza um produto acabado. Uma empresa meramente comercial, ele compra para revender. Então, não tem nenhum processo produtivo. Então, quando falarmos sobre caráteres de insumo, seja ele insumo, matéria-prima, aquela que é intrínseca para, então, o produto, ou um produto intermediário que não está dentro do produto, mas faz parte do processo produtivo, ele, evidentemente, está atrelado a uma pessoa jurídica que está dentro do contexto de uma indústria. Perfeito. A Elizabeth falando que está travando um pouco, acredito eu que esteja em razão aí da chuva que talvez estão em alguns estados. Aqui, na região de São Paulo, está ainda choveu um pouco durante a tarde, mas agora, pelo que me parece, não está chovendo, tá? Mas caso tiver algum ponto, por favor, à vontade, volte se ficou claro algum detalhe, em algum momento que travou, isso é muito importante, para que assim a gente não perca em nenhum tipo de qualidade de dado. Bom? Perfeito. Então, aqui, pessoal, fechando o entendimento, é que nós temos essa possibilidade para que, então, você tenha essa chance de investigar esta lista exemplificativa para que você venha aplicar, então, para as suas empresas. Então, isso é um ponto muito importante.
E aqui, pessoal, o que que nós temos com identificação? E aí sim é o checklist que eu acho que é importante você dividir com as pessoas, os seus pares, as pessoas que estão envolvidas no seu dia a dia. Ponto de partida é, você tem uma indústria, é importante você ter uma ficha técnica do processo de produção. Professor, mas vamos lá, a empresa, ela não tem esse controle. Olha, eu recomendaria que escolha muito bem as palavras para tentar colocar para essas pessoas a importância disso, porque eu te asseguro, seguramente a pessoa que faz uma industrialização, no mínimo, ela tem um conhecimento, seja ela mental, da quantidade de insumos que ela precisa fazer para produzir algo. Dificilmente uma pessoa que trabalha e é proprietário dentro de uma empresa, ele não tem um conhecimento de quais são os insumos, talvez está na cabeça dele, mas ele sabe quais são as proporções adequadas para que ele consiga. Então, vamos imaginar que uma empresa tenha uma fábrica de móveis. Seguramente, ele sabe quais são a quantidade de madeira e quais são ali os tipos de insumos necessários para que ele venha produzir um móvel. Então, vamos imaginar que ele precisa de madeira, ele precisa de ferro, ele precisa de algum tipo de suporte, ele precisa de verniz, ele precisa de tinta. Então, perceba que ele, quando você assim conversar, ele sabe que para fazer, por exemplo, guarda-roupa, quais seriam, então, as necessidades e especificações que ele precisa ter para conseguir produzir um guarda-roupa. Então, esse ponto é importante, porque, de novo, o ideal é que nós tivéssemos isso dentro de um sistema, mas não é a realidade de todas as empresas. Mas se assim não é a realidade, que pelo menos a gente consiga colocar isso para os empresários ou para quem de direito, que essa ficha técnica ela é tão verdade que ela é exigida desde 1970. Os mais antigos aqui vão se recordar que, então, é já exigido um livro, modelo 3, estabelece a forma e condições, que é a ordem de produção. É o controle para uma empresa industrial que deve, então, oferecer isso a um fiscal, se porventura ela assim for recebida, né, por meio de um fiscal da Receita Federal, por exemplo, ele pode pedir esse registro, esse livro, por assim dizer. Só para vocês terem uma ideia, esse livro que eu estou dizendo nada mais é do que, então, a tradução do bloco K. O bloco K do SPED fiscal. Esse, agora que vocês perceberam que foi, inclusive prorrogado para 22 e ainda assim com o desejo de ser simplificado. Só um pequeno parênteses, que teve um ajuste que foi publicado semana passada acerca disso, especificamente no dia 1º de outubro. Fato é que, então, este livro é a reprodução do bloco K, que nada mais é do que você saber quais são os componentes que você precisou para fazer a produção do seu produto acabado. Então, eu acho que é muito importante ter essa ficha técnica. Se o seu cliente já possui isso, excelente, porque dentro da ficha técnica você consegue saber quais são ali os produtos que fizeram parte, então, dentro desse processo. 2. Analisar a classificação do registro 0200, do SPED fiscal. Este registro, meus caros amigos e amigas, é importante porque nós temos um campo chamado tipo item. O tipo item determina, então, a classificação daquele produto. Ou seja, para que ele foi adquirido? Qual é a finalidade? E, neste momento, a importância de você classificar adequadamente para que, então, a pessoa da contabilidade, a pessoa da área fiscal, o tributarista, ao observar este registro, então eu tenho exatamente o tipo item que determina. Os colegas sabem muito bem que começam com o 00, que corresponde à revenda, o 01, que corresponde à matéria-prima, o 07, por exemplo, que corresponde a insumo intermediário. Cada código tem uma finalidade. Então, se eu já observar, por exemplo, dentro da própria registro 0200, que está classificado este produto como
0,7, que corresponde, então, ao insumo intermediário, neste primeiro plano, investigar esse produto para checar se foi tomado crédito de ICMS, porque, em regra geral, se, então, é um insumo intermediário e assim foi classificado, logo, em regra, se houve o destaque do ICMS nessa nota fiscal de entrada, nessas circunstâncias, caberia, então, o creditamento do ICMS. Com as ressalvas que eu disse que, a partir do momento que eu tenho um produto acabado, eu preciso checar se esse produto acabado, ele há incidência da tributação. Só um parênteses. Mas, em regra geral, eu posso examinar isso e ter a segurança que vai acontecer ali o crédito. Então, é outro cuidado que também precisa ser feito. Outro checklist que a gente pode tomar aqui como nota é confirmar se a saída do produto é tributada. E como que acontece esses fenômenos? Acontece muito. Porque você comprou, por exemplo, vamos colocar que você vai fazer uma máquina, hipoteticamente. Você vai construir uma máquina. E você compra diversos insumos. Você compra cabo, você compra ferro, e cada aquisição que você faz corresponde, então, à aquisição de um insumo. Quando você transforma algo, ele automaticamente pode ser até transformado em ICM. Ou seja, entrou ferro, saiu uma máquina. Então, perceba, a NCM de um ferro, ela tem uma tributação. Mas a NCM de uma máquina é transformada com uma outra NCM porque é outro produto. E vamos imaginar que esse novo produto, essa transformação que foi ali definida, então, como máquina, exemplo, se ela está sujeita a uma situação que tem isenção, logo, afasta a possibilidade daquele crédito. Então, a importância de você saber aquela aquisição serve para quê e se, assim, após o processo produtivo, tornando-se um novo produto, uma nova NCM, se aquela NCM é sujeita, então, à tributação de ICMS. Esses são os cuidados iniciais que nós precisamos ter. Analisar o destino do produto, porque é exemplo do que foi citado, então, se essa mercadoria ela vai para o exterior, já é uma prerrogativa de que operações enviadas, destinadas ao exterior, não vai ter incidência do ICMS, mas nessa circunstância é garantido a manutenção desse crédito, nestas circunstâncias. Isso é uma exceção, em regra, não aconteceria essa possibilidade de manutenção de crédito. Isso é outro ponto importante. Acompanhar o processo produtivo. É importante, pessoal. Eu acho que quem trabalha em contabilidade ou em consultoria, que não tenha condições de estar presente, isso é um fato, não tem como mudar isso, mas que a depender do tipo do seu cliente, é importante. É importante você frequentar, pelo menos quando você adquirir o cliente, ou pelo menos em algum momento, você participar, entender como que é esse processo produtivo, porque é aí que tem as oportunidades para que você consiga tomar créditos de algo que até então não tomava. Então, o que eu recomendo aos colegas que queiram acompanhar o processo produtivo? Por onde começar? Antes de você ir fazer essa diligência, recomendo você, então, ir no registro 0200 do SPED fiscal, seleciona somente, então, uso e consumo. Selecione quais são as despesas maiores que acontecem nessas modalidades. Por quê? Se você perceber que tem uma aquisição de uso e consumo recorrente, com valor muito elevado, começa a perguntar qual é a finalidade disso, por que isso é importante. Já tive experiências de estar relacionado, por exemplo, com empresas que tinham um consumo enorme de fita crepe, mas muito mesmo. Então, eu fui identificar que eles classificavam isso como uso e consumo, no entanto, isso tinha participação no processo produtivo, como insumo intermediário.
Então, me chamou a atenção essa aquisição feita, aonde foi estabelecido que era a fita CRET, como vocês podem ali identificar na lista exemplificativa de São Paulo, que demonstra que nessas circunstâncias podem ser entendidas como insumo intermediário. Então, quando você identifica um insumo que tem esse potencial, pode gerar muito crédito para a empresa, quando na verdade passa batido. Então, é outro ponto que eu também acho muito importante. E aqui, por fim, nós temos a forma de consultar também na Cefaz sobre algum determinado assunto, que agora, inclusive, eu vou demonstrar na prática para vocês por onde começar a fazer essas consultas. Ou seja, bom, professor, entendi. Então, em regra geral, insumo intermediário é tudo aquilo que tem uma participação na parte produtiva, de modo que é uma indústria que adquire um produto com a finalidade, então, que esse produto ele não entra dentro do mesmo, mas faz parte do processo produtivo. Ele é fundamental para que assim execute. Trouxe o exemplo, por exemplo, da lixa. A lixa fez parte do processo produtivo, mas ela não está dentro do produto, mas ela foi fundamental. Isso é importante nós termos esta dimensão da natureza do insumo intermediário, que é aquele que, digamos, ele é invisível para quem não está dentro do processo produtivo. Ele é visível para quem está na produção, mas para nós, que não estamos no dia a dia, ele se torna invisível, porque, evidentemente, que tem alguns tipos de dispendios que, à primeira vista, você deixa passar tranquilamente, porque não faz parte daquele contexto em regra geral da empresa. Então, é importante nós estarmos muito atentos com compras que são recorrentes, compras que são valores muito expressivos, para que, então, você sabendo quais são esses produtos, esses tipos de produtos, levar isso para a área de produção e perguntar para essas pessoas qual que é a finalidade disto, para que assim, então, você consiga buscar os seus créditos. Mas, por onde que nós conseguimos aqui fazer uma coisa interessante? Então, eu vou utilizar uma ferramenta que eu uso bastante aqui, chamada Econet, muitos colegas aqui já a conhecem, mas por onde que eu, então, consigo investigar duas situações que eu vou mostrar a vocês. Por onde que eu investigo qualquer legislação, por exemplo, de forma rápida, no momento que eu quero saber só sobre o contexto inicial de como é tratada a não cumulatividade para ICMS e depois por onde que eu começo a fazer uma consulta rápida. Eu quero investigar, por exemplo, se disco de corte, algum estado já falou sobre isto, que pode tomar crédito de ICMS. Vamos nessa? Vou compartilhar com vocês agora, então, para que vocês consigam aqui acompanhar. Bem, existem outras formas, evidentemente, de você conseguir ter acesso à legislação estadual, mas caso você tenha a Econet, tem um facilitador. Quando você tem aqui essa parte chamada ICMS, ele classifica isso por região. Para ser bem diferente, para mostrar como que a gente começa a tratar um assunto, vamos assim, por exemplo, tratar o estado do Norte. Com o Acre, que é um estado que muitas vezes acaba a gente não se relacionando muito, mas se eu fosse me relacionar com o Acre, a primeira coisa que eu olharia dentro de uma legislação estadual. Então, vamos imaginar aqui, ó, cliquei no Acre. Perceba, a questão de uma legislação é como se fosse um livro. Sempre existe um sumário. E o sumário, ele respeita muito as nomenclaturas. Então, por onde que você começa? Quando você desce um pouquinho aqui, ele começa a falar o seguinte, olha só, do regime de compensação, crédito fiscal. Opa, então deve ser esse artigo. Vamos clicar. Quando você clica nesse ponto, para nós, ele já demonstra quais seriam aqui aquele tipo de recomendação a qual nós estamos acostumados. Na própria regra matriz, esse mesmo texto é exatamente escrito nesses termos. Ele diz, o imposto é não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de transporte. Então, perceba que aqui ele já demonstra que ele incorporou uma regra matriz
que é muito importante nós sabermos que existe uma regra matriz, que os estados, eles obedecem a essa regra matriz. E aqui é a prova disso. E descendo um pouquinho mais, ele aqui, dentro desse próprio artigo, eu observando rapidamente, você começa a perceber alguns tipos de critérios que aqui ele faz. Perceba, artigo, e eu, nessa legislação específica, eu entro um pouco, mas perceba que, descendo com calma, sem muita velocidade, você acaba conhecendo ela um pouco. Olha só o artigo 42, ele diz: o crédito fiscal para período de apuração é constituído pelo valor do imposto referente a mercadorias de entrada para comercialização. Mas percebam vocês, olha, referente a matérias-primas, produtos intermediários, e ele diz, entrados no período que venham a integrar o produto final. Então, observe que, assim, as legislações, ela tem essa dimensão e ela tem a faculdade de demonstrar nesse nível de detalhe. Mas eu deixo para vocês um ponto importante que é, em regra, pelo que nós acompanhamos a legislação, é muito mais comum os textos legais se limitar exatamente só essa parte. Exatamente essa parte. Eles não entram no mérito do que é um insumo intermediário, como que vai ser. Isso dificulta muito a nossa vida. E assim faz com que a gente tenha dificuldade de entendimento. Mas perceba que, por meio dessa legislação, como que a gente conseguiria aqui avançar e entender como vai ser tratado. Então, sempre, toda a legislação, vou entrar em outra para mostrar para vocês aqui como que funciona isso na prática também. Alguém quer que eu entre em algum estado específico? Porque assim eu consigo ser até mais de forma personalizada. Alguém aqui, um estado para mostrar? Rio de Janeiro? E, Renilda, o Rio de Janeiro tem uma situação que eu acho bem interessante, e eu vou mostrar para vocês aqui o que eu percebi, e fica essa dica também. Veja só, então entrei no Rio de Janeiro, descendo um pouquinho aqui, eu tenho uma parte, olha, da compensação do imposto, e aqui ele já fala acerca da questão de créditos. Então, quando eu tenho já essa natureza de crédito, eu posso clicar no artigo 25. E aqui perceba que ele traz exatamente o mesmo texto que estava no Acre. Por quê? O imposto é não cumulativo, compensando se for devido. Perceba, ele respeitou os mesmos critérios. Então, perceba como isso, de fato, é muito importante saber que eu tenho uma regra matriz que as demais respeitam. Aqui é a prova disso. Então, aqui ele respondeu sobre isso. No entanto, cada estado ele tem a autonomia de esclarecer alguns pontos. E Rio de Janeiro, por exemplo, Renilda, tem algo que eu acho fantástico, que é um pouco mais aqui embaixo, que ele menciona quando você vai tratar com o SIAP, quando você tem um ativo permanente ou ativo imobilizado, como queiram, que estabelece que você pode utilizar o crédito em 48 parcelas. Evidentemente que tem um cálculo a ser executado. E aqui, Renilda e demais amigos, ele menciona, por exemplo, para efeito de cálculo, quando ele é chamado, e os colegas sabem disso, né? Uma coisa chamada coeficiente. Caso você não tenha um contato direto com o SIAP, nós temos uma aula especificamente, até mesmo nós simulamos cálculos, como fazer o cálculo do SIAP. Mas perceba, nesse ponto ele diz aqui, inclui-se no total de saídas, eles chamam o valor totais, que é o coeficiente que aqui estabelece, quais são esses totais, quais são as 7 OPs. Nenhum estado é tão específico nesse ponto. Rio de Janeiro, por exemplo, foi. Então, é interessante saber que os estados respondem e colocam situações da regra matriz, mas têm a faculdade de, assim, determinar algumas regras, algumas recomendações para alguns estados. Então, olha só que coisa curiosa, como a gente precisa estar ali atento. Então, isso é um ponto que eu estabeleço. Então, você percebe aqui que o Acre, ele falava sobre o contexto voltado, aqui é um produto intermediário, que é um produto de matéria-prima, aqui não. Esse texto legal diz que, caso a sua saída
seja tributado, então você tem o direito de tomar esse crédito, mas sem muitos detalhes. Quando isso acontece, então, o que a gente faz em regra geral? Então, eu disse que nós temos a chance de investigar uma solução de consulta. E onde a gente faz esse tipo de procedimento? Aqui na Econet, usando um facilitador, nós temos omissão consultiva. Ao clicar aqui, você tem todas essas bandeiras. E aqui você tem a possibilidade de escolher qual o estado que você gostaria de investigar. Então, hipoteticamente, aqui, como foi suscitado, Minas Gerais e também como Rio de Janeiro, eu sou de São Paulo, para não falar que eu sou bairrista, então permita aqui colocar, por exemplo, Rio de Janeiro, que foi... Minas Gerais, vai, que foi suscitado, que eu entrei só não entrei aqui em Minas. Quando você clica em Minas, você tem aqui um ambiente chamado pesquisa. E aqui são todas as perguntas feitas à própria Cefaz. Então, perceba que sempre alguém perguntou alguma coisa e aqui a pergunta. Então, nós vamos imaginar que assim, bom, eu quero trabalhar com Minas e eu quero saber se disco de corte pode ser entendido como um insumo intermediário. Então, se nós colocamos aqui disco de corte, será que a gente vai encontrar? Será que alguém já fez uma pergunta sobre isso? Então, aqui eu tenho de 93 a 2021 um compêndio de dados que assim foi feito por parte da própria Econet, pegando dentro da raiz do portal da Cefaz de Minas, e assim ele faz com demais estados, para investigar se alguém já fez uma pergunta sobre isso. Então, vamos checar. Nunca ninguém fez. Deixa eu colocar só disco. Tem alguma coisa. Então, por exemplo, se fosse ST, não seria o que a gente queria. Vamos colocar como intermediário, um produto intermediário. Vamos ver o que foi tratado até então. Olha só, Minas Gerais, ele tem aqui uma consulta, 68 de 21, produto intermediário, conceito. Olha só que coisa interessante, porque aqui ele demonstra para o contribuinte um fato. Ele diz: o produto intermediário é aquele que integra o produto final na condição indispensável à sua composição. E, por extensão, aquele que, embora não se integre no novo produto, que é a lixa que eu ali tinha sugerido, é consumido, a lixa é consumida, imediatamente e integralmente no curso do processo. Um disco de corte. Perceba que aqui ela já demonstra o Estado o que ela entende como insumo intermediário, então deixando o contribuinte à vontade também para que ele venha a conhecer e estabelecer o seu negócio. O fisco não pode chegar na sua empresa e definir o que é ou não um insumo intermediário, mas você tem que entender se entra nesse contexto que o próprio, no caso Cefaz, estabeleceu esta regra. Então, isso é muito bacana, como a gente consegue saber, por meio de uma solução de consulta, por exemplo, os caminhos que você deve seguir. E aqui serve, por exemplo, como vocês podem observar, eu posso voltar e, por exemplo, eu posso clicar aqui, vamos imaginar aqui, sei lá, Bahia. Bahia, eu posso colocar aqui intermediário, de novo, vamos checar se porventura tem alguma coisa relacionada a intermediário de Bahia. Então, aqui eu tenho algumas questões que foram aqui suscitadas. Então, perceba que quando eu tenho uma dúvida, eu faço uma pergunta aqui dentro. É uma forma também de você conseguir se respaldar para que você tenha segurança, mas com aquela relação que vocês vão ter acesso neste material, que é um exemplificativo de insumos entendidos como intermediários, e agora que nós conseguimos ganhar essa curva de aprendizado e assim solidificar o que de fato você já tem, com certeza a sua vida pode se tornar um pouco mais simples, não quer dizer que vai ser 100%. Então, meus amigos, queria ouvi-los se vocês têm alguma dúvida acerca ainda do insumo intermediário. Eu, de primeiro plano, já fico muito contente de tê-los aqui, porque, afinal de contas, é uma véspera de
feriado e vocês estão aqui participando ativamente da aula. Eu fico isso muito feliz e fico à disposição caso vocês queiram aqui discutir algum assunto que vocês entenderam que merece uma maior profundidade. Mas, em linhas gerais, o que ficou definido até aqui, então? Insumo intermediário é tudo aquilo que não faz parte diretamente dentro do produto, mas é indispensável para tal. Ele fez parte do processo produtivo, foi consumido. Ou seja, ele é muito importante, só que você não consegue ver ele dentro do produto. Isso é um produto intermediário. E que foi discutido a importância de você, então, indagar as pessoas que estão na ordem de produção, na área produtiva, para que venham entender, tem algum tipo de dispêndio que você paga, algum tipo de despesa que pode ser entendida como insumo intermediário? Lembrando que o insumo intermediário está relacionado a uma indústria, uma empresa que tem uma produção. Então, aqui é muito importante termos esses detalhes. Depois, caminhamos para algumas legislações que aqui nós suscitamos para mostrar como que nós podemos observar, seja qual for uma legislação, os caminhos que podem trazer essa direção. E a solução de consulta, evidentemente, ela tem um caráter de esclarecer algo que ali a própria legislação ela foi omissa. Bom, meus caros, eu acho que era isso que eu gostaria de passar para vocês, né? Se porventura reforço, se ficou algum ponto, a Elizabeth Gama, por favor, Elizabeth, faça a sua pergunta, vai ser um prazer respondê-la. Você levantou aqui a mão, pode responder, Elizabeth, pode perguntar, pois não, escrever aqui no chat para que eu possa responder a sua pergunta. Eu acho que é muito importante, sim. Ou se levantou a mão de forma involuntária também, pode ter acontecido. Mas eu aguardo você colocar a sua pergunta no chat, pode escrever, que aqui eu tenho o compromisso de respondê-la. Vamos aqui aguardar a Elizabeth. Se mais alguém tiver alguma dúvida também, à vontade, para que a gente possa avançar. Sem problemas, Elizabeth. Acontece, né? Sem problemas. Bom, meus caros, então me vejo na situação de que os assuntos foram bem colocados. Espero que os colegas tenham gostado da aula. Assistam novamente, se julgarem necessário, para poder visitar mais algum detalhe. Esse material reforço vai ser compartilhado com vocês, para que vocês tenham essa informação adequada. E tem um checklist, que eu acho muito importante você compartilhar com seus pares e entender dentro do seu cenário o que você pode fazer para sempre buscar alternativas de crédito. Isso é muito importante. Perceba, executar é uma parte do processo, mas levar algo diferente, gerar uma oportunidade, seguramente as pessoas vão te olhar de uma forma diferente, tá bom? Então é isso, meus amigos, um bom feriado para vocês. Amanhã, então, vocês tenham essa possibilidade de descansar um pouquinho mais e nos vemos, então, na próxima segunda-feira. Fiquem com Deus e até mais, pessoal. Tchau, tchau.